Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre dar ou não mesada para crianças. Faz mais ou menos uns 4 meses que eu dou semanadas pro Cauã. E por que que eu resolvi, fazer isso? Bom, eu comecei a dar semanada pro Cauã e comecei a fazer isso porque eu quero dar uma educação financeira de fato eficiente para ele, não só para ele, mas para o Enzo também, né? O Enzo ainda é pequenininho, vai fazer 2 anos, mas logo também eu vou começar a falar sobre dinheiro com ele, né? Isso é um assunto, eu sei que é um assunto assim meio complexo, né? Muitos pais têm dúvidas de como chegar para a criança e abordar sobre dinheiro, a explicar como que funciona o dinheiro, né? A explicar que aquele dinheirozinho que você tira ali no caixa eletrônico não é uma mágica, não é um dinheiro ali que está disponível o tempo todo para você, que você vai lá e tira a quantidade que você quer, né? Então, são assuntos que a gente precisa conversar com a criança, né? A criança precisa começar a aprender desde cedo, sim, porque ela precisa começar a ter responsabilidade, né? É mais fácil se você começa desde cedo, né? Tudo que a gente começa a aprender desde cedo, quanto antes, é mais fácil pra gente criar o hábito, né? Criar uma rotina e fazer pro resto da nossa vida. Então, essa é uma responsabilidade que é muito bom, é fundamental, eu diria, para começar cedo, né? Um hábito que a gente precisa começar cedo. Então, eu acho sim essencial, acho importante que a gente comece a ensinar a criança desde cedo a mexer com dinheiro, a entender como que funciona o dinheiro, né? Eu não dou a semanada para o meu filho simplesmente por dar. Eu sei que essa é a realidade de algumas famílias, né? O pai ou a mãe dá a semanada, dá a mesada para a criança e simplesmente não explica nada para a criança, né? Dá a mesada e deixa a criança fazer o que ela bem entende e pronto, e não explica, não conversa com a criança sobre isso, sobre como a melhor maneira dela gastar o dinheiro dela planejar o orçamento dela. Essas são coisas importantes que a gente precisa ir ensinando para a criança à medida que a gente dá dinheiro para elas. Bom, e eu acho que muitos pais não se sentem muito seguros em falar sobre dinheiro com a criança, ou simplesmente dá ou não dá, né? Não tem aquela coisa de refletir, como é que eu vou fazer, né? Às vezes até reflete, só que não sabe como fazer, né? Não sabe por onde começar, nem como explicar para a criança como funciona, como se planejar, como fazer um orçamento. Simplesmente porque muita gente não faz isso, né? Muita gente não tem esse hábito de se planejar, de fazer orçamentos mensais. Muita gente simplesmente recebe o salário, gasta tudo no mês e no mês que vem recebe de novo, gasta tudo de novo, não guarda, não se planeja, não faz o investimento, né? Não pensa no futuro. E quando a gente começa a falar sobre educação financeira com a criança, a gente está principalmente sim pensando no futuro dela, em como ela vai agir com o dinheiro dela, né? A gente vive num país em que metade, eu acho que até mais da metade, eu não pesquisei antes de falar, mas eu acho que até mais da metade está inadimplente. E muitas vezes o problema não é falta de emprego, não é falta de salário bom, simplesmente porque seja qual for o salário que você ganha, né? Se você não for uma pessoa planejada, né? Você não for uma pessoa organizada, você simplesmente vai ganhar, seja o valor que for, e você vai gastar tudo no mês. É por isso que é importante a gente começar desde cedo com a criança, para que ela aprenda esse hábito e leve isso para a vida dela, para o resto da vida dela, né? Que ela assuma essa responsabilidade de planejamento, de organização, de fazer o seu orçamento mensal e tá sempre investindo, criando o patrimônio dela. Um dos motivos que eu quis dar semanadas para o Cauã foi exatamente esse. Foi para que ele comece hoje a se planejar, a entender como funciona, começar a se planejar, se organizar, fazer os seus orçamentos,
para que isso crie um hábito para o resto da vida dele, para que ele nunca precise ter que passar por alguma crise financeira, né, ficar estressado por falta de dinheiro. É muito, muito ruim quando a gente perde o controle com o dinheiro, perde o nosso controle financeiro e a gente se vê com dívidas, né, não consegue pagar a dívida que a gente fez. É muito complicado, é muito difícil, a gente perde o sono, né, não consegue, né, viver em paz. E é óbvio que eu não quero isso pro meu filho, então sim, eu sei que eu preciso fazer isso com ele desde agora, desde cedo. E eu sei que muitas das vezes alguns pais, né, não simplesmente dão dinheiro para a criança, simplesmente dão uma mesada, mas não conversam com a criança sobre o assunto, porque nem eles mesmos conseguem se organizar, né? Então, a gente tem que entender que pra gente educar uma criança, né, pra gente ensinar coisas para criança, né, ensinar valores para criança, a gente precisa ser ensinado antes, sim, ensinar antes. A gente precisa buscar informações, né? Informação é muito importante, né? A gente precisa de conhecimento. Sem conhecimento é muito difícil você educar uma criança da maneira adequada, da maneira correta. Então, muitas vezes a gente erra por não saber e por não ir atrás do conhecimento, né? Conhecimento todo mundo precisa, né? É a maior riqueza que a gente tem na vida. Eu vou contar pra vocês uma história, né, que eu achei engraçado. Logo que o Cauã começou a receber a semanada, a gente tava numa loja, né, e ele viu assim na prateleira perto do caixa uns fidget spinners, sabe? Aqueles brinquedinhos de rodar, de girar, que não serve pra nada, mas teve uma época que foi febre aí. Ele tinha vários, né? E ele viu vários, né, ali perto do caixa, próximo do caixa, e ele pegou um e disse: mamãe, eu quero um desse. Aí eu falei pra ele: filho, você pode comprar, você tem o seu dinheiro, você tem a sua semanada, você pode comprar se você quiser. Aí ele imediatamente, né, não falou mais nada, pegou o brinquedinho, colocou lá no lugar e como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então, isso a gente começa a perceber que isso já começa a criar um senso de responsabilidade na cabeça da criança, entende? Não só por dar a semanada, entendeu? Eu não simplesmente peguei o dinheiro e dei na mão dele e deixei ele fazer o que ele bem entende. Não. Eu dei o dinheiro para ele e orientei ele, né? Inclusive eu criei até um orçamento com ele, né? Eu vou deixar os links, né, dos vídeos que eu fiz aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Não deixem de assistir. Eu sim orientei e oriento ele em relação a isso, sim. Então, eu sei que muitos pais, né, ficam com medo. Eu vou dar mesada pro meu filho, ele vai pegar o dinheiro, vai fazer um monte de besteira, vai gastar com um monte de besteira e ele vai cometer erros. Só que uma das intenções de você dar mesada enquanto a criança, enquanto ela é menorzinha, é justamente isso. É para que ele possa errar, porque sim, esse é o momento que ele vai ter de errar. Não é quando ele crescer, virar adulto, começar a trabalhar, for casar e tiver os seus filhos e se encher de dívidas, né? Não é a melhor hora para errar. A melhor hora para errar é agora. Enquanto eles são crianças, enquanto eles estão na fase de aprender e de principalmente aprender a ter responsabilidade e autocontrole. Eu garanto para vocês, né, não precisa ficar com medo de dar dinheiro para a criança. Se a criança cometer alguma besteira, que bom que ela fez isso, porque ela vai aprender com a besteira que ela fez. Aliás, é assim que muitas vezes a gente aprende, né? É cometendo erros que a gente aprende. E se a criança errar agora, tudo bem, ela tá na hora de errar, tá na idade de errar, agora é que ela tem que errar e que ela possa aprender se ela cometer algum erro com o dinheiro dela, né? Como vocês viram, o Cauã, ele já ficou assim, não quis, né, simplesmente pegar o dinheiro dele e gastar com qualquer coisa, né? Eu sempre incentivo ele que o dinheiro que a gente tem é pra gente gastar com o que realmente é importante pra gente, porque se a gente pega o dinheiro e começa a gastar com tudo que a gente vê, né, nas prateleiras das lojas, a gente vai acabar sem dinheiro. E isso eu converso com ele. Então,
ele já começou a criar esse senso aí de autocontrole, né, de responsabilidade. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esqueçam de avaliar. E não esqueçam também de assistir os outros vídeos que eu fiz com o Cauã sobre finanças, né? Sobre essa parte da semanada com ele. Eu acho isso muito importante, né? A gente tem que educar os nossos filhos e a gente precisa buscar informações para isso. E é esse o meu intuito com esse vídeo, é levar motivação e informação também para que você possa fazer também com seus filhos, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.